Oi. Oi. Oi, igreja! Boa noite. Noite linda para nós, amém? Noite de quebrantamento, a presença de Deus, amém? Tempo bom. Nós estamos encerrando a nossa série Best Friend Forever. Oh, que coisa linda! Melhores amigos para sempre. Amém? Vocês lembram no início, o primeiro domingo dessa série, eu ministrei. Vocês lembram? E eu disse o seguinte, que você é o melhor amigo, você é a melhor amiga. Não espere que o outro seja. Lembram disso? Amém? Você não vai esperar que o outro seja seu melhor amigo. É você que tem que ser. É você que vai ser esse amigo e você é essa amiga fiel. Amém? Essa é o nosso discipulado, é o nosso treinamento de sermos fiéis, leais às pessoas. O caráter lapidado. Amém? E encerrando, Deus nos deu essa graça de encerrar também, então vamos lá, né? Vamos lá. Então, eu quero contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo essa semana, que eu achei bem interessante para trazer, ilustrar o que Deus vai ministrar no nosso coração. Então, eu estava no supermercado, semana passada, eu estava no supermercado e eu estava naquela seção de frutas. Vocês estão aí? Naquela seção de frutas. Aí, de repente, eu vi uma moça, eu ouvi ela falando alto, tal, não sei o quê, eu olhei, o supermercado estava vazio, eu olhei e ela estava filmando. E quando ela estava filmando, me despertou. Filmando o quê? Alguma coisa está acontecendo. Hoje é assim, né? O que acontece, o povo já pega o celular e fica filmando e tá. Esquece que tem que ajudar, esquece o que tem que fazer, mas fica ali filmando e deixa a coisa acontecer. Aí a pessoa estava filmando, eu falei, o que foi? Eu perguntei para ela, né? Eu sou essa pessoa que pergunta, né? O que aconteceu? Você está filmando? Ela, olha ali, no meio das maçãs, né? Olha ali. Gente, uma aranha enorme. Enorme, uma aranha. Eu falei, uau, eu só via as perninhas dela assim, ó, mas... Falei, meu Deus. E ela continuou filmando. Falei, para que ela estava filmando aquilo? Aí, eu falei, na hora, quando eu vi aquela aranha, eu estava no meio das frutas, ela continuou filmando. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou resolver essa questão. Aí eu fui no funcionário que estava limpando as frutas, da seção dele. Cheguei lá, falei, olha só, falei baixinho. Falei com ele, olha só, tem uma aranha ali muito grande. Ele, não acredito. Ele falou alto. Falei, vai lá. Aí ele foi lá, sei lá o que ele fez, eu fui fazer o que eu tinha que fazer, enfim. Mas por que eu estou trazendo isso? A mulher, ela filmou, ela não resolveu a situação. O que eu fiz? Solucionei um problema que estava ali. Talvez já teria acontecido com alguém, de pegar naquela maçã, gritar, ver que tem alguma coisa ali, um bicho, enfim. Só que eu fui lá e solucionei o problema. Mas você sabe o que me chamou a atenção quando Deus estava falando comigo através dessa palavra? Eu só não solucionei, eu me importei. Eu fiquei pensando, eu me importei, porque na hora, eu vou dizer para vocês, aquele ditado, quem me conhece sabe. Né? Na hora eu pensei assim, nossa, alguém vai pegar, alguém vai levar um susto, alguém vai mexer, porque eu não ia pegar aquela maçã, não estava ali na minha lista. Mas eu pensei logo na pessoa, em alguém.
Você está entendendo o que é isso, gente? Então, assim, é um líder. O líder, ele só não soluciona, ele se importa com as pessoas. Isso é ser um líder. E você sabe, com certeza você sabe, mas eu vou trazer para vocês uma luz. A sua vida, a sua atitude, pode impactar as pessoas ao seu redor. Principalmente quando você faz algo bom, uma atitude boa. Vai impactar de uma maneira positiva a vida das pessoas ao seu redor. Isso é ser um líder, é uma liderança eficaz, uma liderança que transmite amor. Por que eu estou dizendo? Porque nós vamos falar de um personagem, nós vamos aprender com ele a sermos pessoas que nos importamos com o outro e dali nasce uma amizade sem interesse, sem vantagens, sem troca, sem ganhos. Dali nasce quando você se importa com alguém. E hoje a gente percebe que essa atitude de se importar está bem rasa. Nós estamos sofrendo isso. Você está sofrendo isso. Talvez você faz isso. E hoje Deus trouxe você aqui para despertar uma nova mentalidade, uma nova maneira de agir em favor de alguém. Mas o agir como um líder. Que aonde você vai, quem você é, aquilo que você faz, os ambientes que você convive, ali tem um líder. Ali tem um líder. Então, líder não é apenas posição. Não é apenas posição. E esse personagem vai nos mostrar que um coração motivado, um coração disponível a servir, esse lidera. Esse lidera. É Neemias. É um livro muito interessante de ler, que eu gosto muito, Neemias e Esther. Estudo bastante esses dois livros, porque eu aprendi a me comportar através desses livros, me comportar com as pessoas, as atitudes que eu li no livro de Esther e de Neemias, na vida dele, Deus transformou muitas coisas na minha vida. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma quando você lê para ser transformado. Quando você lê e quer aplicar na sua vida de verdade. Não é ler como um livro qualquer, mas sim um livro que vai te ensinar a ser gente. Amém? Amém? E gente boa. Então, é isso. A atitude do líder não é simplesmente solucionar, né? Sobretudo, se importar. Então, nós vamos aprender com Neemias. Você abre a Bíblia em Neemias. Tem alguém aí? Tem? Então, tá. Isso, capítulo 1. Vamos lá. Nós vamos começar no capítulo 7. Primeiro, capítulo 7. Depois nós voltamos no capítulo 1, tá? Você é este amigo que vai liderar e reconstruir a vida de alguém. Você acredita nisso? Você acredita que você pode ajudar alguém a reconstruir a sua vida? A sua própria vida ou não? Alguém pode construir a sua vida também. Amém? Você pode chegar perto de alguém e alguém te ajudar, mas hoje eu vou falar para você. É você que vai ser esse amigo que vai reconstruir a vida de um amigo ou alguém que você sabe que precisa de você. Amém? Em Neemias capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim:
Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas do lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Vamos lá. Até o 4, tá? Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas, enquanto o sol não estiver alto e antes de deixarem o serviço. Os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia o quê? Poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Quando eu li o verso 4, eu vou dizer para vocês, igreja, meu coração encheu de lágrimas. Meu coração encheu de lágrimas e veio escorrendo aqui no meu rosto. Quando eu li isso aqui, eu vi um Neemias cheio de compaixão. A história de Neemias é linda. E nós vamos falar rapidamente sobre a história dele. Um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Se fosse hoje, seria com toda essa era digital, seria mais ou menos 6 meses. Duraria 6 meses. Ele, em 52 dias, ele construiu as muralhas, os muros de Jerusalém. E ele encontrou a cidade destruída. E aqui, nesse versículo, os muros já estavam construídos, eles estavam fechando as portas, as travas, e ele estava ali nomeando as pessoas para cuidar de Jerusalém, cuidar para que não entrassem os inimigos mais. Aí ele diz: ora, a cidade era grande, era enorme, espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. E ali ele estava dizendo assim: cuida dessa cidade. Levantou o líder: você vai cuidar dessa cidade, e eu vou fazer algo por vocês. E no final vocês vão ver o que Neemias fez, além de reconstruir os muros. Agora nós vamos lá no capítulo 1. O que aconteceu? Quem era Neemias? No capítulo 1, no verso 1. Vamos lá. Isso. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, na Pérsia, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado os sobreviventes do cativeiro. Que versão é essa? É NVI? Não, pode deixar. Tá, pode deixar. Sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Queridos, Deus nos levantou hoje aqui para sermos pessoas que, com a graça dele, com o coração disposto, nós vamos ajudar alguém, reconstruir a vida de alguém. Isso foi muito claro que Deus falou comigo. Deus está chamando você. Olha, não se faça de ignorante nesse assunto. Não ignora o que Deus está chamando você para fazer. Não faça isso. Porque você está jogando um futuro lindo fora, que Deus planejou para você.
E Deus está chamando cada um de nós para liderar. Sermos um amigo líder, posicionado. Um líder amigo, posicionado. E vamos ajudar alguém a reconstruir a vida. Amém? Você pode fazer isso ou não? Você pode fazer isso ou não? Pode, claro. Basta querer. Mas precisa de algo. Tem quatro elementos essenciais para que isso aconteça. Diga comigo assim, 4 elementos essenciais para que isso aconteça. 4 elementos na minha vida, amém? Na minha vida. Isso precisa, nós necessitamos. É essencial isso. 4 coisas, guarda aí, hein? E Deus vai ministrar no seu coração esses 4 elementos que vai mudar o seu coração, a sua forma de ver as pessoas. Uma visão nova. Crê nisso? Amém? E aí, vamos lá. E eles me responderam. Neemias fez uma pergunta. E eles responderam como está. O que aconteceu em Jerusalém e como estão os sobreviventes e como está Jerusalém. Eles responderam ali. Agora, então, o primeiro elemento, olha só, identificar a necessidade e se importar genuinamente. Identificar a necessidade e se importar genuinamente. Gente, isso aqui é um tema que eu vou te contar, hein? Vou falar agora para vocês. É um tema desafiador. Porque quando a gente fala em cuidar de alguém e amar alguém, quando eu digo cuidar, prestar atenção em alguém, ajudar, nossos ouvidos fecham. Você sabe por quê? Porque nesse tempo, ninguém tem tempo. Nesse tempo, ninguém tem tempo. É incrível isso. A gente ajuda e sai fora. Mas aqui, olha só, você vai identificar a necessidade de alguém. Gente, desperta para isso. Isso, assim, é tão profético e é tão de Deus, sabe? Porque é Ele que faz isso conosco, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos impulsiona a ajudar alguém. Ele gera em nós esse anseio de abençoar alguém, porque você é um abençoador, porque só um abençoador abençoa, não é verdade? Só um abençoador abençoa. Então, Deus te chamou aqui porque você é um abençoador. Você é uma abençoadora. Você crê? Amém? Então, identificar a necessidade, mas não é só identificar. Eu identifiquei, ela está precisando de uma cesta básica. Toma, e vira as costas. Não é isso. E se importar genuinamente. Como assim se importar? Vamos lá, no versículo, olha o que ele faz. No próximo versículo. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Hoje o despertar nosso cadê a compaixão? Cadê a compaixão, gente? Nós estamos precisando de compaixão. Eu já ajudo, eu faço. Não, é compaixão vindo dos céus. Uma compaixão de fazer como Neemias. Hoje nós vamos aprender com ele. O que é isso? Quem foi Neemias? Um grande líder. Ter compaixão. E quando eu tenho compaixão, eu vou fazer isso aqui. Deixa eu falar mais coisas para vocês. Isso é Deus ministrando na minha vida. E para eu ministrar na vida de vocês, como eu fui ministrada. Olha só. Quando a vaidade governa. Guarda isso. Quando a vaidade governa, a compaixão não encontra morada. Não encontra morada. E nós estamos precisando dessa compaixão, mas essa compaixão de fazer algo com paixão, mas com paixão mesmo, não é por dó, não é por pena, por fazer para ganhar algo, por generosidade. Não, se eu for generosa, eu vou receber. É esses que são os ensinos aí. Não é isso, é uma compaixão genuína. E Deus vai ministrando ao nosso coração, no seu coração, em nome de Jesus. Se Deus ministrar em eu vou sair daqui feliz. Sinceramente, eu vou sair daqui feliz. Na minha vida, eu vou sair daqui feliz. Eu quero que Ele ministre isso na minha vida. Eu preciso dessa compaixão.
Eu preciso dessa compaixão. Porque nós estamos vendo um mundo egoísta, um mundo briguento, cheio de ódio. As pessoas estão brigando, elas estão com ódio, elas estão competindo. É uma coisa horrorosa que você passa, você é violência e violência. Gente, como que é isso? Se alguém é violento, você também. Acaba a gente pensando dessa forma. Se fez comigo, eu vou revidar também. Eu sou pavio curto. A gente começa a viver essa cultura. E Deus nos chamou aqui para ministrar, identificar a necessidade e se importar genuinamente. Assim fez Neemias. E quando a vaidade governa o nosso coração, a nossa vida, não tem espaço para a compaixão. E Neemias se encheu de compaixão. Mas por que ele se encheu de compaixão? Gente, isso aqui é muito inteligente. Você sabe por quê? Porque ele fez uma pergunta. Ele perguntou, como é que está o meu povo? Como é que está a cidade? Agora eu pergunto para você. Você faz essas perguntas para alguém? Como é que você está? Mas sabe, fazer não é por costume. Não fazer de verdade. Como que você está? Interessado em saber, está bem? Você está bem? Sabe, gente? Às vezes as pessoas conversam com a gente, você também, eu. A gente esquece, não sabe como que a pessoa está, se ela está precisando, se ela está precisando de uma oração, de um amor, de um afago, de uma palavra, de vida, de alguma... A gente não faz isso. A gente só está pensando em outras coisas. E Neemias fez essa pergunta. E quando você faz essa pergunta, vem uma responsabilidade para a sua vida. Por isso que muitos não estão perguntando. Porque vão, de repente, já sabe que a pessoa está vivendo um problema, nem perguntar pergunta. Com medo. E Neemias aqui está nos ensinando, Deus, através de Neemias, está nos ensinando que caiu sobre ele um peso, mas um peso da compaixão. Caiu sobre ele um peso, uma responsabilidade. Como que está a sua família? Como estão as pessoas ao seu redor? E ele fez essa pergunta. E aí? E eles responderam, olha, está assim e assim. Identificar, mas você só vai saber se você perguntar. Então, 4 elementos que vão te ajudar a desenvolver na sua vida essa vontade, essa paixão, essa compaixão de reconstruir, ajudar alguém a reconstruir a vida dela em alguma área. E aí, gente, como eu disse, é uma palavra desafiadora, porque a gente senta e quer ouvir algo para nos animar, nos motivar, porque nós temos problema. Nós precisamos disso. Nós chegamos cansados, nós queremos uma resposta do Senhor. E aí? E aí, no segundo, Deus gerou em Neemias compaixão, porque ele se interessou em saber como estava a cidade e como estava o povo dele. Quem era Neemias? Um copeiro do rei. O que Neemias fazia? Ele estava num palácio, confortavelmente. Num palácio, confortavelmente. Mas ele... Chegou uma visita, ele foi logo perguntando. E quando ele estava confortável, ele poderia ficar ali. Mas não. A compaixão que Deus gerou através de uma pergunta, ele se movimentou. Ele se moveu. Então, ele orou, ele jejuou e teve atitude. Ele se moveu. Então, ele orou, jejuou e se movimentou. E o segundo elemento, ao saber da situação, da aflição, o que ele fez? Da humilhação de Jerusalém, ele fez algo. Ele orou. Então, ele identificou, se importou e fez algo simples, muito simples. Olha só, gente. Ele fez o quê? Orou. Apresentou a Deus. Ele apresentou a Deus a situação. Então, vamos lá.
Se eu tenho compaixão, eu quero essa compaixão, eu quero abençoar alguém. Porque um dia você foi abençoado e um dia você vai vai precisar de abençoar alguém. Mas aí vai bater na sua porta uma necessidade. E alguém precisa ter compaixão de você. Alguém precisa ter compaixão de mim. E Deus vai se lembrar disso. Deus vai se lembrar. Ele nunca esquece. Deus nunca esquece. Ele registra. Lembra disso? Deus não esquece. Ele registra. Está lá no livro da vida. E Ele vai lembrar e vai trazer as bênçãos para você. O ano da recompensa. E aí, o que acontece? Ele apresenta a Deus em oração. Aí, Deus sabe da situação? Sabe. Deus conhece? Deus conhece, mas Deus quer saber a intenção e a motivação. Então, ele apresentou a Deus, ele sabia de tudo. Então, isso é interessante. Você sabe da necessidade de alguém, você quer ajudar alguém, está no seu coração isso, você quer ajudar a reconstruir a vida de alguém, olha só, apresenta a Deus. Senhor, essa pessoa está com essa situação. Cura, liberta, me ajuda a ajudar. O que eu devo fazer? Faça essa oração, uma oração simples. Deus vai te responder. Assim foi com Neemias. Neemias, na hora, eu falei, espera aí, está acontecendo isso? Chorou, teve compaixão, mas ele fez uma oração. No capítulo, continua no versículo 5, aí vem a oração dele. Então eu disse, Senhor, Deus do céu. Olha essa oração, gente. Senhor, Deus dos céus. Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para os que te amam e obedece os teus mandamentos. E ele foi orando. E aí ele disse, que os teus ouvidos, Deus, estejam atentos. E os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Aqui ele diz, eu tenho culpa nisso. Eu sou responsável por isso, eu peço perdão. Aí ele vem, sim, eu e meu povo temos pecado, Senhor. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que desde Moisés, o teu servo, agimos de forma totalmente teu servo. Ponto. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Olha isso. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Ele estava dizendo para Deus, Deus, o Senhor falou isso, então os teus servos... Ele estava falando para Deus toda essa oração. Eu fiz questão de ler com vocês. Talvez você não leu a Bíblia hoje. E Deus falou assim, ora... Leia com todos. Deus está despertando em você uma nova maneira até de orar. Simples. Neemias coloca diante dele a situação e lembra da aliança. E fala, Deus, o Senhor falou que ia juntar todos. E o povo de Israel estavam todos espalhados. Estavam cativos. Tinham poucos em Jerusalém. A cidade era extensa, mas tinham poucos moradores. Por quê? Porque foi destruído pelos babilônicos. E aí, eles estavam cativos. E muitos desejaram ficar na Babilônia, não voltar para Jerusalém. E isso doeu no coração de Neemias. Quando ele viu isso, essa situação, ele, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou fazer alguma coisa. E entrou em oração. Segundo, orar. Ele apresentou a Deus. Tem alguém? O que você vai fazer para ajudar alguém? Primeiro, você vai identificar
e se importar. Segundo, você vai orar, você vai colocar a necessidade dessa pessoa nas mãos de Deus. Tudo bem, gente? Amém? Você vai sair daqui no nome de Jesus com o coração assim: meu Pai, muito obrigada, porque eu sou uma pessoa capaz. Amém? Eu sou uma pessoa capaz. Eu tenho tempo, sim. Amém? Tempo é prioridade. Você vai dizer: eu tenho tempo, sim. Amém, queridos? Isso é lindo, isso é lindo. E Neemias orou, sabe quanto tempo? Quanto? Quem sabe? 3 a 4 meses orando, jejuando. 3 a 4 meses. E deixa eu falar uma coisa, gente. É interessante e como que é inteligente esse livro. Ele orou 3 a 4 meses, mas orou, jejuou, mas também ele fazia planos. Ele não só ficou orando e jejuando, não. Ele começou orando, jejuando e fazendo planos. Sabe por quê? Deus gerou no coração dele essa compaixão. E quando Deus gera compaixão no seu coração, porque você se importou, Deus também vai gerar planos para você ajudar, abençoar alguém, reconstruir a vida de alguém. Amém? Gente, isso é... fugiu a palavra. Isso é... esplendoroso não, você abençoar alguém, ajudar alguém a reconstruir, desenvolver alguém. Tem uma palavra muito linda, mas se eu lembrar, isso é brilhante, é nobre isso, sabe? Olha, alguém chegar para você e falar assim, ó, chegar para alguém, você está do lado assim, olha, essa pessoa me ajudou tanto, ela fez eu crescer, sabe? Ela me mostrou um caminho que eu estava perdido e agora eu me encontrei. Gente, isso é lindo demais. Isso é perfeito. Perfeito. Porque só quem está na depressão, quem está na ansiedade, quem está passando fome, quem está perdido, atordoado, abatido, sabe o quanto ele precisa de alguém. Ele sabe, você já se passou por isso, já passou algum momento na sua vida de aflição, você sabe quem foi a pessoa que te ajudou, que te levantou, te ergueu, reconstruiu a sua vida. É isso. Agora você veio ao mundo para quê? Só para ter? Não. Deus te chamou para você abençoar, sim, você é um abençoador, você é um reconstrutor de vidas. Amém, queridos? Porque não é Deus que vem aqui e vai reconstruir sua vida, não foi Ele. Alguém te ajudou. Se você chegou até aqui, porque alguém te ajudou. Seu pai, sua mãe, seu tio, um amigo, não sei, mas alguém te ajudou, amém? Alguém apresentou Jesus para você, alguém te deu uma visão de uma carreira profissional, seja o que for, alguém te abençoou. É isso que Deus está falando conosco. E despertando para isso. Despertando para fazer algo por alguém. Amém? A compaixão leva à oração. E Neemias fez isso. A compaixão leva à oração. A oração nos corrige. Quando você vem na pausa para a oração, gente, é um momento tão precioso aqui. Quem vem, quem pode vir e não vem, queridos, você está perdendo o melhor. Deus, Ele quer plantar algo no seu coração e você não está vindo. Sabe, a oração nos corrige, a gente está andando num caminho que não é, uns pensamentos esquisitos, um sentimento ruim, você para orar, Deus corrige o seu pensamento, Deus corrige o seu caminho, Deus corrige o seu sentimento. A oração corrige, a oração, olha, queridos, é o que ele fez, a oração fez com que Deus colocasse no coração dele planos, e planos para quê? Para salvar Israel, para levantar os muros de Israel, livrar eles daquele inimigo que entrava ali, roubava tudo e humilhava. Então, a oração, ele fez 3 a 4 meses, e a oração nos corrige, a compaixão leva à oração. Amém? E no terceiro elemento, que é essencial para você liderar, ser um amigo líder, se posicionar e ajudar alguém a abençoar e reconstruir, você vai ter visão de reconstrução. Então, quando você se importa, você vai perguntar
Primeiro você precisa fazer pergunta, qual é a necessidade, como que você está. E aí, conta a sua vida, querido, querida. Mas para ajudar, não é para fofocar. Não é para rejeitar. Não é para falar da pessoa para outro, não. Por isso que Deus não gera compaixão. Porque se for para perguntar por curiosidade, Deus não vai gerar compaixão. Vocês estão aí? É por amor mesmo. É saber que você pode, você é capaz. E que Deus colocou isso. Porque, sabe por quê, queridos? Nós representamos Ele aqui. É isso. Deus usou Neemias como usa você. Você vai ser um Neemias aqui, amém? Você vai sair daqui falando, eu sou um Neemias, amém? Um grande líder. Um homem de copeiro virou o quê? Aí, não. Ele era copeiro, sabe o que ele se tornou? Governador. Uau! Deus é Deus. Deus te levanta, Deus te coloca numa posição que talvez acho que ele nunca pensou. Ele foi governador de Judá. Que gracinha. Mas a gente só conhece Neemias como copeiro. Não é, gente? Porque foi um momento ímpar na vida dele, foi um marco na vida dele. Amém. Aí, o que eu falei? Visão de reconstrução. Vocês estão aí? A gente vai viajando assim, né? Meu Deus, vai lembrando das histórias, é lindo demais. Ele teve essa visão de reconstrução. Deus gerou isso na vida dele. Ele foi impulsionado a agir. E nós vamos ler capítulo 2. Estou finalizando. Ele foi impulsionado a agir pela compaixão. Deus gerou isso no coração dele. Ele teve conhecimento de causa. E Deus gerou essa compaixão. Neemias, ele entendeu que levantar os muros, erguer aqueles muros, reconstruir aquelas muralhas, não era só algo físico. Ele teve discernimento que era espiritual. Por isso ele orou, Deus falou, e aí o que ele fez? No capítulo 2, do verso 1 a 4, vê se é isso. Isso. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, ele era copeiro, ele servia o vinho. Como que é isso? Ele servia o vinho, ele tomava o vinho primeiro, se tivesse veneno, ele morria, né? Então, ele tinha que tomar o veneno, por isso que ele é o copeiro, e servia o vinho para o rei. Então, ele ia lá, tomava o vinho e servia o vinho para o rei. Aí, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Olha que coisa linda. Por isso, o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste se você não está doente? Então, olha só, gente. Quando Neemias trabalhava ali como copeiro, ele levava as bebidas, a comida, tudo ele experimentava. E não podia, era proibido chegar com uma fisionomia triste. Era proibido, no sentido de que, se chegasse triste, alguma coisa aconteceu e talvez ia atingir o rei. Ou seja, tem treta aí. O rei, ele pensava dessa forma. Então, ele não podia chegar assim, mas ele estava tão abatido, gente. Estava tão abatido, ele sentiu tanta responsabilidade por aquela situação, aquilo entristeceu tanto ele que ele não conseguiu, isso atingiu as emoções dele, ele não conseguiu disfarçar a tristeza. E aí o rei faz essa pergunta para ele, desconfiado. Mas no mês de... Não. Por isso o rei perguntou, por que seu rosto parece tão triste? Você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo. Não. Aí, não, ele perguntou, Neemias respondeu. Por isso o rei perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, você não está doente? Essa tristeza pode ser do coração. Aí, Neemias, com muito medo, eu disse ao rei, por que ele estava com medo? Eu expliquei para vocês. Com medo de quê?
esse medo, falou assim, meu Deus, o que ele está pensando de mim? Eu vou morrer agora. E aí ele disse que o rei viva para sempre. Ô rei, eu estou aqui. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade... Aí ele começa a contar que estão sepultados meus pais, está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí, por que eu não estaria triste? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Olha isso, gente. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui, ó, a palavra ela é viva. Neemias orou, Deus recompensou a oração dele. Neemias orou, Deus recompensou a oração dele. Deixa eu falar, ele orou 3 ou 4 meses. Você pode estar orando 10 anos, 2 anos, 1 mês, 1 dia. Não sei quando Deus vai responder, mas uma coisa a gente sabe. Ele responde. Ele responde. Então, assim, não duvide, ele vai responder. Você está orando? Tá. Se sua oração não é uma oração que ele planejou para você, ele vai mudar o seu coração. Ele vai mudar seu coração, você vai mudar a sua oração, você vai ver, Deus vai mostrar que não é isso aqui que é o plano de Deus para mim. E aí Deus recompensou. Então, no capítulo, no versículo 2 e no elemento 3 que a gente está lendo, é o quê? É o que mesmo? Peraí, eu me perdi aqui no sentido do terceiro. Elemento de ajudar a reconstruir alguém na sua vida, um amigo. Então, esse é o elemento. Qual é o elemento? Visão de reconstrução. Visão de reconstrução. Então, Deus mostrou para Neemias, o que você quer? E ele imediatamente, usou o rei. O que você gostaria de pedir? Você crê nisso, gente, que alguém vai chegar para você e vai falar assim, o que você quer? Meu Deus, isso já aconteceu várias vezes na nossa vida, viu? De outras maneiras. Deus já usou pessoas para te ajudar, para dizer para você o que você precisava ouvir, te abençoou, te livrou, te libertou, te curou, e tantas coisas. E o que você gostaria de pedir? Então, o rei, orei ao Deus dos céus, ele sabia muito bem. Olha só, eu estou por versículo, nós estamos aqui embasados, fundamentados na palavra de Deus. Amém? Junto com vocês. Olha só, o rei disse, o que você gostaria de pedir? Então, o que ele fez? Ele sabia o que queria. Eu quero ir para Jerusalém. Eu quero fazer algo para aquele povo. Mas ele falou, eu sei o que eu quero. Mas primeiro, eu vou orar a Deus dos céus. Para saber se é isso que Deus quer que eu faça. Se é isso que Deus quer que eu peça. Oh, que maravilha! Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Gente, é um Deus que ama quando você conversa com Ele. Deus ama quando você pergunta algo para Ele. Deus ama, Ele gosta mesmo de conversar com você. Ele gosta de direcionar, orientar você, cuidar de você. Então, se permita. Amém? Foi isso que Neemias fez. Eu orei ao Senhor, eu sabia muito bem. Ele não foi impulsivo. Ele aguardou o tempo. E aí, no 5, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E aí, então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei. Ele já tinha planejado tudo, gente, olha só. E ele concordou que eu fosse. E aí, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores. Olha isso. Ele, olha, meu Deus, que Deus abençoe todos nós, eu e você. Sabe para quê? Para ter planejamentos mesmo dos céus, assim. Que Deus abençoe você naquilo que você precisa planejar para a sua vida. Amém? E para ajudar o outro também. Amém? Porque é o caso de Neemias. Ele estava pensando em Jerusalém. E aí? Ele fala assim, eu quero levar cartas ao rei dos governadores. Ele está dizendo assim, eu quero autorização
Eu quero autorização. Isso aqui é influência política. Olha, ele falou, eu quero carta do rei aos governadores. Eu quero influência política. Para quê? Do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Isso é o que hoje a gente pode dizer passaporte, visto, porque ele ia para outra província. Ele não podia ir só. Estou indo, não. Ele precisava de uma carta para poder passar ali, mostrar aos governadores que eu estou chegando aqui. Amém? Com a autorização do rei. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me forneça o quê? Recurso financeiro. Olha isso. Então, ele estudou tudo, ele planejou e foi ao rei e pediu tudo o que ele precisava. Oh, meu pai, isso a gente pode fazer isso com Deus, sabe? Agora, se ele vai dar, eu não sei, mas a gente pode. Amém, queridos? Você pode pedir, Deus, eu estou precisando disso aqui, estou precisando de influência política, amém. Eu estou precisando de um passaporte, visto, amém. Eu estou precisando de recurso financeiro, amém. Agora, se ele vai dar, deixa com ele, mas faça o que você está precisando. E aí ele fez isso. Para quê? Para abençoar alguém. E aí, gente, olha que coração generoso. E aí ele pediu esse recurso financeiro para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, ainda para a casa dele. Gente, é engraçado, né? Viu? Ele, diante do rei, já pediu um monte de coisa, mas o rei não falou, pede, o que você quer? Ele foi pedindo, eu quero uma casa para mim, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. A bondade de Deus estava sobre ele, ele via isso. Ele sentia isso, queridos. Olha, Deus está falando no nosso coração. Olha, alguém chega para mim e fala assim, eu estou desanimada, a coisa está feia mesmo. A gente aí pinta aquele quadro que é real. Aí eu falo, não, eu não consigo ver esse quadro, não. Eu estou vendo tanto colorido, estou conseguindo ver colorido. E é isso, porque a mão de Deus está sobre você, amém? A mão de Deus, não perca fé, não perca confiança naquilo que Deus planejou para você, amém? E a compaixão, cadê? Precisa de compaixão, nós iniciamos com compaixão. Deus gerou compaixão. Deus está abençoando a vida de Neemias. Por quê? Porque ele tem uma motivação, ele está sendo intencional. Eu quero erguer, eu quero construir, reconstruir aqueles muros, eu quero abençoar a Jerusalém, aquela terra que está desolada, que está humilhada, aflita, abatida. E assim vai. Amém, queridos? E aí ele sabia, como eu disse para vocês, quando você entra nessa guerra para ajudar alguém, saiba que vai ter oposição, vai ter o Satanás, o diabo, que vai tirar você do caminho, do seu foco, daquilo que você quer abençoar alguém. Sempre vai levantar, o diabo vai levantar uma pessoa para desestimular, sabe, para incentivar o contrário, para você sair dessa missão. Vai levantar alguém, algum problema vai acontecer um problema no seu serviço. Então, saiba disso. Eu estou dando tanta dica para vocês, amém? Para você não chegar lá na frente, não, eu desisti. Não faz isso não. Isso aqui, é essencial, esses elementos aqui. Amém? Para você dar continuidade na missão que Deus colocou no seu coração. Então, a compaixão. Inicia com isso. Por que, pastor, você está falando tantas vezes assim? Porque nós precisamos pedir isso a Deus. Compaixão. Gera compaixão, porque você vai saber que quando tem essa compaixão, Deus é com você. Deus é com você. Está uma turbulência, está uma tempestade, está escuro, está difícil, estou passando dificuldade, mas Deus é comigo. Ele vai me erguer e eu vou abençoar alguém. Amém? Então, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, fala o que Neemias passou quando ele foi para Jerusalém. Ele recebeu tudo isso que o rei deu para ele, e ele foi para Jerusalém erguer aqueles muros. E chegou lá, tinha várias pessoas, esses demônios pessoas usadas por demônios, para impedir eles de levantar esse muro. Por quê? Porque esses muros de Jerusalém, outras pessoas no antepassado tentaram erguer esses muros, mas não conseguiram. Não, Esdras foi um. Ele não conseguiu.
levantar. Mas Neemias foi com um propósito. O líder foi com um propósito. Eu vou e nada vai me distrair. Eu não vou olhar para o que está acontecendo ao meu redor de ruim. Eu não vou ouvir quem não está com os mesmos planos que o meu. Isso que ele fez. E ele chegou, ele construiu em 52 dias. Conseguiu, pela ajuda de Deus. Sabe o que ele falava? E o que você também vai falar e que eu também vou falar? Deus luta por nós. Amém? Deus luta por mim. Ele falava isso o tempo todo. Deus luta por mim. Deus luta por nós. Amém? Amém, querido? Se você chegou até aqui, porque você tem dito isso. Deus luta por mim. Amém? Aleluia. E ele não desgrudou de Deus. Ele não desgrudou de Deus. Não tem aquele que não desgruda do celular? Oh, Jesus, misericórdia. Gente, faça isso com Deus. Está com o celular aqui, está com o celular não sei aonde. Faça isso, sabe? Não desgruda. É assim que Neemias fez. O tempo que ele passou com aquele povo querendo tirar... distrair ele, tirar ele daquela situação de posicionamento mesmo. Eu vou reconstruir isso aqui, eu vou sair daqui com tudo fechado, toda a cidade fechada, com tudo lacrado mesmo. Eu só vou sair daqui assim. Tentaram, mas ele teve o quê? Discernimento. E Deus está te dando discernimento hoje, amém? Deus está te dando foco para a sua vida, amém? Porque a nossa luta não é contra a carne, amém, queridos? É isso aqui que Neemias fez. E no último, quarto, seja um líder que restaura vidas. Ponto, fechou. Neemias, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6. Os 3 capítulos teve a oposição. Capítulo 7 também. E no 8º, eu disse o seguinte no início, que você é capaz de impactar a vida de outra pessoa positivamente. É assim que Neemias fez. E no capítulo 8, Neemias nos mostra isso. Ele não só levantou os muros de Jerusalém, junto com uma equipe, porque é uma história linda, não foi só ele. Ele liderou uma cidade, um povo, por famílias. Ele fez registro daquelas famílias. Olha, Neemias não deixou entrar um estrangeiro em Jerusalém. Era tudo puro, só judeu, para não estragar a obra que ele estava fazendo. Incrível essa história dele. Ele não permitiu, ele fez a lista de quem ia entrar para Jerusalém e quem não devia ficar. Ele fez essa lista, fez todos os registros de todo mundo, de todas as famílias. E aí, para finalizar, seja esse líder que restaura vidas. Amém, queridos? É muito nobre, é brilhante, é satisfatório, né? É tão bom alguém chegar e você saber que você foi usado por Deus, você foi um instrumento nas mãos de Deus. Isso é muito bom, sabe? Isso é divino. Isso é saber que Deus, Ele confia em você. Olha isso, gente. Ele confia em você. E no capítulo 8, verso 8 e 9, Neemias... Olha lá. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ele e Esdras. Esdras era um rabino, um sacerdote. E aí, ele e Neemias, gente, aqui, Neemias já era o governador. Ele ergueu os muros, depois de algum tempo, ele se tornou governador. O rei liberou ele. Olha isso, que coisa
maravilhosa. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escribas, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. Então, Neemias, o governador... Neemias acrescentou: podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Olha o coração de Neemias. Detalhe. Olha o detalhe quando existe compaixão, queridos. Nada passa batido, não. Quando você tem compaixão, você respira para ajudar alguém. Você está ali, você tem para dar. Você tem para dar, você tem recurso para dar, você sempre terá quando você tem essa compaixão. Quando eu falo recurso, não é somente financeiro, não. Você tem uma palavra de vida para dar para alguém. Você tem um abraço de verdade para acolher alguém. Você tem um relacionamento com uma pessoa que você pode arrumar um emprego para ela, ajudar. Eu estou sendo clara, queridos? De alguma forma você vai abençoar, de alguma maneira você tem esse recurso. Está em você. Você crê isso? Está em você. Então, aqui, olha o que Neemias fez. Ele levantou os muros, ele cuidou de toda a cidade, mas ele fez algo que nós vamos sair daqui e vamos fazer também. Ele chamou Esdras, os dois começaram a ensinar a palavra de Deus, ou seja, a lei de Moisés. Ele começou a ler o livro, o Esdras começou a pregar, 6 horas pregando para o povo. 6 horas ele estava pregando para o povo. O que ele estava pregando? Ensinando a lei. O povo estava de luto, o povo estava chorando. Coloca os 2 versículos, por favor. O povo estava chorando, que perderam tudo, eles tinham que reconstruir. E Neemias disse para ele: olha só, hoje é um dia festivo. Hoje não é um tempo de lamentação. Hoje é o dia que Deus restaurou a nossa sorte. Neemias disse isso junto com Esdras. Olha só, esse dia é consagrado ao Senhor. Para que vai entristecer? Vamos fazer esse banquete. Ele chamou o povo, vamos comer. Comer é uma adoração. Vamos estar juntos nessa alegria. E existia ali, nessa época, que foi criado nessa época, a festa das trombetas. Muita alegria, porque eles foram libertos, saíram do cativeiro. Gente, isso aqui é uma palavra para nós vamos libertar pessoas de cativeiro. Amém, queridos? Tem pessoas que estão oprimidas, estão vivendo um tempo triste na vida, em luto, tristeza. Essa pessoa precisa de você ali. Tem pessoas que estão abatidas, sim, depressivas, ansiosas. E aí é tempo de você se alegrar, porque você vai conseguir tirar essa pessoa do cativeiro através de Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí aconteceu isso. A alegria do Senhor é o quê? É a sua força. Então ele estava, para de chorar, olha só, Deus tirou vocês do cativeiro, olha só, uma nova cidade, é um ano novo para Jerusalém, é uma nova Jerusalém, vem todo mundo, vamos se alegrar. Ele colocou o povo, não, para de chorar todo mundo. E todo mundo teve que parar de chorar. Para quê? Para entender o que ele estava ministrando. Ele levou a palavra de Deus. E quando ele leva a palavra de Deus, ele restaurou a sorte daquele povo. Ele restaurou a esperança. Ele restaurou a fé. Ele restaurou, sabe o quê? As famílias. As famílias estavam todas desconectadas. Elas estavam espalhadas. E esse é um tempo que Deus vai nos usar. Amém? Vai usar você para abençoar, livrar alguém do cativeiro. Cativeiro das emoções. Um cativeiro da angústia, do vício. Você está disposto?
Vamos ficar em pé? Onde a vaidade governa, não tem espaço para compaixão, viu? Hoje, Deus está nos despertando. Despertando para um novo comportamento diante das situações difíceis de outras pessoas, necessidades. Deus está nos despertando. Eu quero te fazer essa pergunta e você vai responder para Deus. Se você quer que Ele gere compaixão no seu coração. Lembrando que quando é gerado compaixão, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Lembrando que quando há essa responsabilidade, há um tempo de oração. Você vai ser chamado para orar, para lamentar, para chorar e agir. Deus está te convidando para você se importar. Você é esse amigo fiel. Você é essa amiga fiel. Sabe, se alguém não tem você como amiga, seja você. Não importa se você não consegue ver em outras pessoas a fidelidade como amigo, como amiga. Não importa. O importante, relevante é você ser. Nós estamos terminando essa série, selando aqui, que a amizade vem de Deus. Ser amigo foi Deus que criou. Relacionamentos. Importa para Deus. E Neemias nos ensina, nós estamos aprendendo aqui com Neemias, como que é liderar. Estou liderando. Como? Com compaixão. Neemias não tinha posição de líder, ele era um copeiro. E as pessoas que ele chamou para levantar os muros não eram pedreiros, não eram homens da obra. Se você ler, você vai ver. Cada um tinha uma profissão, mas o desejo no coração foi maior do que a sua profissão. Sabe, queridos? Ali nasceu uma nova Jerusalém. Era ano novo para eles. E quando eles pararam 6 horas ensinando novamente no livro de Moisés, as leis, ali vidas foram perdoadas, curadas, libertas. A palavra de Deus dá um novo rumo para a sua história. A palavra de Deus tem poder para restaurar família, para restaurar sentimentos perdidos de amor. A palavra de Deus tem poder para unir o que está espalhado,
A palavra de Deus tem poder para restaurar a saúde. A palavra de Deus tem poder de tirar alguém do inferno, resgatar essa pessoa do vício, resgatar essa pessoa que está cativa, oprimida. Mas precisa de você para falar da palavra de Deus. Deus está chamando você para ministrar ao coração dessas pessoas. Tem pessoas ao seu redor que precisam ouvir da ministração de Deus. Deus vai te usar brilhantemente como usou Neemias. Deus vai te usar. Hoje nós somos essas pessoas que Deus nos chamou para libertar os cativos. Oh, Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deixa Deus cuidar, tratar seu coração nessa noite. Tu tens Se você tem resistência, tão bom pra mim. Resistência de falar do que Jesus fez na sua vida, quem Ele é para você. Se você tem essa resistência, fala para Deus: Senhor, eu permito o Senhor gerar em mim essa compaixão. Eu quero falar de Ti espontaneamente, naturalmente. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, Jesus, mas teu santo é o teu nome, Pai. por mim. Tira de nós, Senhor Deus, todo conformismo. Gera em nós essa inconformidade, Pai, de que nós estamos levando a vida, Senhor. Queremos, Senhor, falar de Ti, falar de que o Senhor fez na nossa vida. Queremos também, Senhor, que o Senhor gere em nós essa compaixão, esse amor simples, genuíno. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa quando Oh, Pai, há poder no Teu nome nessa noite, Deus. As pessoas que estão aqui, Deus, e aquelas que estão nos ouvindo nesse momento, Pai, em nome de Jesus, através da transmissão, cura o coração ferido. Coração ferido não tem espaço, Pai, para compaixão, não tem espaço de se aproximar de outra pessoa, de relacionar, Pai, de se relacionar de verdade. É um coração que tem medo de se relacionar. E nessa noite, Pai, cura, que haja cura. Queremos trazer o Teu reino aqui na terra, Pai. E só podemos trazer o Teu reino aqui na terra através desse amor. De verdade, Senhor, sem engano.
sem hipocrisia. É isso, Pai. Liberta os nossos corações, as nossas mentes. Liberta, Senhor. Ah, Deus. Derruba muralhas, quebra. Gostaria que você orasse para uma pessoa. Aí no seu lugar, você vai colocar o nome de alguém agora na sua mente e vai orar para essa pessoa. Você vai pedir a ela aquilo que ela precisa. Você sabe que ela precisa, você tem conhecimento de causa da vida dela, então nesse momento você vai orar. E você vai pedir a Deus, e Deus vai te responder conforme o querer dele. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça essa oração por essa pessoa. E Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Faça um clamor por ela. Faça um clamor. Oh Deus. Como Neemias, Pai. Neemias restaurou um povo. Não só reconstruiu um muro, mas restaurou um povo todo, Pai. Trouxe de volta do cativeiro. E houve ali libertação, perdão, cura, um renovo naquelas vidas, Pai. E aqui também está acontecendo, Deus. É um renovo, Deus. Um renovo na nossa nação, Deus. Renova nossas vidas. Renova as vidas dessas pessoas que nós estamos orando nesse exato momento. Renova, Senhor. Libera, Pai. Libera o caminhar delas. Libera um temor por Ti, Senhor. Oh, tira, Pai, tira essa pessoa do vício, tira essa pessoa, Senhor, da embriaguez. Liberta, Senhor. Liberta, Pai. Liberta ela do adultério. Liberta ela da prostituição. Liberta, Senhor, do medo, da ansiedade, da confusão. Liberta, Senhor. Oh, Deus, há um clamor aqui por vidas que estão entregues, Pai, ao inferno. Nós agora resgatamos elas. Nós resgatamos, Pai. Oh, Jesus, cura as enfermidades. Cura, Senhor. Cura as enfermidades. É um momento de clamor. Clame por alguém. Isso. Há um poder aqui, o poder de Deus. O poder de Deus está te ouvindo. A presença dEle. A presença dEle vai lá na vida daquela pessoa. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, toma o nosso coração, toma a nossa mente, gera esse amor, Deus, por nós. Oh, em nós, Pai, em nós, gera, Senhor, esse amor. Nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga salvação, traga restauração sobre as vidas que estão destruídas. As pessoas por quem oramos, traz saúde sobre o doente, traz, Senhor, salvação sobre o perdido. Nós oramos, ó Deus, porque nós cremos na resposta do Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é bom. Queremos sair deste lugar nesta hora e no nome de Jesus vamos identificar necessidades. Em nome de Jesus, vamos nos importar com essas necessidades. E em nome de Jesus, nós vamos orar. Colocar essas necessidades diante do Senhor. Colocar os necessitados diante do Senhor. E no terceiro passo, nós vamos ajudar a restaurar essas vidas. Conta conosco, Senhor. Amém, igreja? Diga, conta comigo, Senhor. Para restaurar os perdidos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e que a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Uma semana de vitória e de bênção sobre a sua vida.